Olá, fãs dos quadrinhos! Você sabia que a Marvel já havia produzido diversos filmes com seus personagens muito antes da criação do universo cinematográfico? Não? Ficou curioso? Então chega mais que a gente vai te levar para um passeio pela história da editora nos cinemas, décadas antes do MCU. O Homem-Aranha, o filme, serviu como piloto para a série de TV homônima que veio logo em sequência. O longa, lançado em 1977, foi dirigido por E.W. Swackhammer e é estrelado por Nicholas Hammond no papel de Homem-Aranha. Apesar de ter sido lançado inicialmente para a TV, a produção chegou a ser exibida nos cinemas brasileiros na época. A sinopse do filme é simples. Após ser picado por uma aranha radioativa, o jovem Peter Parker ganha poderes e habilidades iguais às de um aracnídeo. Agora, vestido com uma roupa que ele mesmo fez, ele passa a combater o crime em sua cidade ao mesmo tempo que tenta manter a sua identidade em segredo. O futuro líder dos Vingadores também fez parte dos primeiros filmes da Marvel, Capitão América. O filme de ação e ficção científica de 1979 foi dirigido por Rod Holcomb e estrelado por Hebe Brown. Ele conta com 2 horas de duração e revela as origens do herói muito diferentes dos quadrinhos. Após sofrer uma tentativa de assassinato, Steve Rogers é salvo por um soro conhecido como Flag, que além de curá-lo, lhe deu o poder de super força e reflexos sobre-humanos. Agora, com a ajuda de uma agência do governo, o Rogers é equipado com seu famoso escudo e uma motocicleta que o ajudará a perseguir seus agressores e outros inimigos que colocam em risco a segurança do país. No mesmo ano, uma continuação direta do filme foi lançada, Capitão América 2, dirigido por Ivan Eig e leva Steve Rogers à busca de um cientista desaparecido para impedir que a sua fórmula capaz de acelerar o processo de envelhecimento caia nas mãos erradas. O prêmio de mais estranho dos lançamentos da Marvel fora do MCU ficou para Howard, o super-herói de 1986. Nele, um longa-metragem dirigido por William Reich, o irônico e rabugento Howard, um pato antropomórfico alienígena, acaba sendo trazido para a Terra. Junto de Beverly, interpretada por Lea Thompson, ele precisará encarar diversos desafios do planeta enquanto tenta encontrar uma forma de salvar o mundo de um terrível vilão vindo do espaço. O grande destaque do filme fica por conta do fato de que foi produzido por George Lucas, mas apesar do nome e do peso por trás do filme, ele foi um fracasso e até hoje considerado um dos piores de todos os tempos, com uma nota de 38% no Rotten Tomatoes. Sucesso estrondoso da televisão nos anos 1970, o Incrível Hulk chegou aos cinemas em 1988 com Bill Bixby no papel do azarado Dr. Bruce Banner. A série de TV recebeu 2 continuações ao seriado da TV. A volta do Incrível Hulk, dirigido por Nicholas J. Correa, fez jus ao nome e mostrou o retorno do herói após 2 anos desde a última transformação de Banner no monstrengo. Agora, o cientista busca uma forma de se livrar da radiação em seu corpo. Contudo, após ter a sua máquina de radiação gama roubada e a sua namorada sequestrada, o Banner é obrigado a usar os seus poderes de Hulk pela última vez. O poderoso Thor faz uma ponta no filme, interpretado por Eric Kramer em um dos primeiros crossovers cinematográficos da história. Já em O Julgamento do Incrível Hulk, o Banner vê-se encarcerado após tentar impedir o assalto no metrô. Preso por um crime que não cometeu, ele acaba sendo defendido por ninguém menos do que Matt Murdock, o advogado cujo alter ego é o Demolidor. Os dois unem as suas forças para lutar contra um poderoso sindicato internacional comandado pelo maligno Rei do Crime, com John Rhys Davies no papel. Curiosamente, foi o próprio Bixby que dirigiu esse longa e que foi a força motriz por trás da produção dos 3 filmes que deram continuidade à história da série. O Justiceiro de 1989 trouxe pela primeira vez à telona o anti-herói da Marvel, interpretado por Dolph Lundgren, o vilão Ivan Drago de Rocky IV. Dirigido por Mark Goldblatt, o longa mostra a origem do polêmico personagem com o assassinato da mulher e da filha do policial Frank Castle. Ele então decide entregar a justiça com suas próprias mãos, se vingando dos culpados pela morte de sua família e acabar com a onda de crimes que vem acontecendo em sua cidade. O Capitão América volta aos cinemas em mais uma adaptação dos quadrinhos em Capitão América, o filme de 1990. Nele, há uma nova história de origem do herói e mostra sua luta contra o terrível Caveira Vermelha, para impedir um malvadão de colocar um implante cerebral no presidente dos Estados Unidos. Desta vez, Matt Salinger encarnou Steve Rogers, um militar norte-americano que recebe o soro de super soldado, tornando-se o personagem tema do longa, que foi dirigido por Albert Pyun. A produção trouxe algumas peculiaridades. O filme foi produzido em parceria com uma companhia
da antiga Iugoslávia, e os seus roteiristas decidiram fazer uma mudança na história que não agradou nada os fãs dos quadrinhos, mostrando o vilão como general italiano ao invés de nazista. Já na derradeira aventura do gigante da Marvel, em A Morte do Incrível Hulk, que também foi dirigido pelo Bixby, tivemos a última produção que deu continuidade à história do seriado dos anos 70. Em 1996, o Bill Bixby acabou falecendo em decorrência de um câncer, deixando seu legado como uma força criativa por trás do Hulk até então. A curiosidade da década de 90 da Marvel nos cinemas é que com certeza foi o Quarteto Fantástico de 1994, produzido por Roger Corman. Considerado um dos gênios do filme B, o longa que deveria trazer o primeiro grande sucesso da dupla de Stan Lee e o mago dos quadrinhos Jack Kirby na Casa das Ideias foi um tremendo fiasco. Ele acabou nunca sendo lançado oficialmente e as cópias que existem do filme são versões inacabadas da produção, dirigidas por Ole Sassone e estrelada por Alex Hyde White no papel de Reed Richards, Rebecca Saab, a Mulher Invisível, Jay Underwood como Tocha Humana e Carcia Falho, que interpretou o Coisa. Nele, ao se envolver em um acidente com um raio cósmico, o grupo de 4 astronautas adquire poderes especiais, bem como nas HQs. Com essas novas habilidades, eles terão que proteger o planeta da ameaça de Victor Von Doom, o temível Doutor Destino. O destaque positivo dos anos 90, sem dúvida, foi o Blade, que no mesmo ano trouxe para a telona o Dampiro, ou seja, um híbrido de um humano com vampiro, mais famoso nos quadrinhos, contando com Wesley Snipes em plena ascensão para interpretá-lo, com Stephen Norrington na direção. O filme foi um dos primeiros grandes sucessos dos quadrinhos no cinema e chegou a faturar mais de 132 milhões de dólares nas bilheterias. Nascido de uma união entre vampiro e uma mulher humana, o Blade é capaz de andar à luz do sol, apesar de possuir todas as habilidades de um sugador de sangue. Agora já adulto, o herói luta contra a ameaça das trevas, protegendo os cidadãos de Nova York, buscando implacavelmente o responsável pela morte da sua mãe. A Marvel chegou com uma faca nos dentes no início dos anos 2000, decidida a consolidar o seu lugar em Hollywood de uma vez por todas. Em uma coprodução com a Fox, os X-Men receberam uma superprodução nos anos 2000, que contou com um faturamento que quase chegou a 300 milhões de dólares. O longa, dirigido agora pelo polêmico Bryan Singer, trouxe Hugh Jackman ao estrelato no papel do Ranzinza Wolverine, que a contragosto se vê parte de uma conspiração orquestrada pelo Magneto, interpretado por Ian McKellen, o líder mutante que não acredita na coexistência pacífica com os humanos. Aliado ao Dr. Xavier, Sir Patrick Stewart e a sua equipe de mutantes, Wolverine tem que enfrentar o seu grande rival, o gigantesco Dentes de Sabre, para salvar o mundo da ameaça do mal. Blade retornou aos cinemas em 2002 com Blade 2, o Caçador de Vampiros, dirigido pelo queridinho do universo geek e diretor ganhador do Oscar por A Forma d'Água e Pinóquio, Guilherme Del Toro. Na nova aventura, o herói novamente interpretado por Snipes enfrenta os Reapers, uma nova raça de vampiros ainda mais poderosos. A ameaça é tanta que o Blade é obrigado a se aliar com alguns dos seus maiores inimigos para ter uma chance de vitória. O longa conta com uma ponta de Norman Reedus, que anos depois veio a estrelar um mega sucesso da TV The Walking Dead. O Homem-Aranha não ficou para trás, e em 2002 recebeu o primeiro em uma longa linha de filmes para o cinema com Homem-Aranha, dirigido por Sam Raimi, o consagrado diretor de filmes de terror de baixo orçamento, como Uma Noite Alucinante e estrelado por Tobey Maguire. Homem-Aranha foi um sucesso arrebatador de bilheteria, batendo diversos recordes ao arrecadar mais de 825 milhões de dólares em todo o mundo. No filme, o Peter Parker, um estudante do ensino médio, é picado por uma aranha irradiada e descobre que adquiriu as habilidades do aracnídeo. Após perder o seu tio e saber que podia ter evitado o acontecido, o jovem decide virar o super-herói mascarado e amigão da vizinhança, o Homem-Aranha, para batalhar contra o assustador Duende Verde, interpretado pelo incrível William Dafoe, que rouba a cena no papel do personagem. Mas nem tudo foi um mar de rosas nos anos 2000, já que houve uma galhofa digna de nota também, sob a forma de O Demolidor, estrelado pelo Ben Affleck e dirigido por Mark Steven Johnson. Também trabalhou em Um Motoqueiro Fantasma, uma outra produção de qualidade duvidosa. Ainda jovem, Matt Murdock sofreu um acidente que o deixou cego. Apesar da perda de visão, ele teve os seus outros sentidos ampliados e ganhou uma espécie de radar mental que faz com que você perceba o que ocorre à sua volta. Já adulto e trabalhando como advogado, o Matt vive uma vida dupla, pois à noite ele se transforma no Demolidor e combate a ameaça do poderoso rei do crime, interpretado pelo saudoso Michael Clarke Duncan, que coloca o perigoso mercenário, papel de Colin Farrell, no encalço do herói. Isso tudo sem encontrar com outra presença que bagunça a vida do homem sem medo, a ardilosa Elektra, encarnada por Jennifer Gardner, com quem Murdock acaba compartilhando seu grande segredo.
Os X-Men voltam às telonas no mesmo ano, em 2003, em X-Men 2, continuação direta do filme anterior, que adaptou para os cinemas a saga God Loves, Man Kills, dos quadrinhos da equipe mutante. No filme, o presidente dos Estados Unidos sofre um atentado por parte de um mutante e com isso, a cada dia que passa, eles sofrem ainda mais com a discriminação da sociedade. A super equipe se vê obrigada a se aliar a seu grande inimigo a fim de combater uma ameaça que pode dar fim aos mutantes, enquanto que o Wolverine terá que encarar um fantasma do seu passado traumático e consolidar a sua posição no time de Xavier. Outro filme que desde então vem dividindo a opinião do público é o Hulk, do Ang Lee. Lançado no mesmo ano, estrelado por Eric Bana, o longa conta com uma nova origem para o grandão da Marvel, dando espaço na trama para o pai do cientista, interpretado por Nick Nolte dos filmes 48 Horas. Com efeitos especiais de última geração na época, mas que até agora são considerados cartunescos, o Hulk trouxe às telonas do mundo uma reinterpretação do personagem sobre a lente do Lee, que destacou o conflito interno ao qual o Banner é submetido desde o acidente que o transformou em um monstro. O anti-herói da Marvel, Justiceiro, ganhou mais uma adaptação no ano seguinte. Em 2004, o Justiceiro chegou aos cinemas, agora com Thomas Jane no papel do ex-policial e vigilante armado até os dentes, que procura vingar o assassinato da sua família nas mãos da máfia a qualquer custo. Dirigido por Jonathan Hazlett, a adaptação pesou a mão nas mudanças ao material de origem do Justiceiro, arrancando-o da sua cidade de origem, em Nova York, para colocá-lo em Tampa, na Flórida, um local muito mais barato para as filmagens. O vilão da vez ficou em cargo de John Travolta, o líder do sindicato local e do vigilante, que não mede esforço em humilhá-lo e dar fim ao seu império. Dentre os poucos destaques do filme está a presença de Roy Scheider, do clássico Tubarão, que interpretou o pai de Frank. 2004 também trouxe a volta do Homem-Aranha aos cinemas com Homem-Aranha 2, considerado por muitos o melhor da trilogia de Tobey Maguire. Outra vez dirigido por Sam Raimi, agora o herói se vê frente a frente com uma mente tão brilhante quanto a sua, o Dr. Octopus. Interpretado brilhantemente por Alfred Molina, de Frida, o perturbado vilão culpa o herói aracnídeo pelo acidente que o deixou debilitado psicologicamente e permanentemente ligado a braços mecânicos que lhe conferem capacidades de um polvo. Também em 2004, Blade recebeu a sua última adaptação, dirigida por David S. Goyer. A aventura o colocou à frente de ninguém menos do que o Conde Drácula, ressuscitado por uma organização de fanáticos decidida a livrar o mundo da presença da humanidade. Encurralado, o Blade se vê obrigado a se unir a dois vigilantes urbanos interpretados por Ryan Reynolds, que mais tarde viria a encarnar o Lanterna Verde, herói da DC, e o linguarudo Deadpool, e Jessica Biel do reboot do Massacre da Serra Elétrica. Apesar do elenco e dos efeitos especiais, Blade Trinity não agradou. Trazido à TV como um especial do canal por assinatura Sci-Fi, Homem-Coisa, Natureza do Medo de 2005 tentou trazer o personagem dos quadrinhos a celuloide, mas do mesmo jeito que o seu gêmeo da DC, o Monstro do Pântano, simplesmente acabou não vingando. Com Brett Leonard na direção, interpretado por Matthew Leneves, o xerife Kyle Williams parte em uma investigação para descobrir a causa de diversas mortes misteriosas, mas ele só não contava que o culpado seria um criminoso fora do comum. A Jennifer Garner deve ter causado uma boa impressão no seu papel de Elektra em Demolidor, pois 2 anos depois, mais tarde, recebeu seu filme solo, com Elektra. Com Rob Bowman na direção, a aventura da heroína trazida de volta à vida foi um desastre ainda maior que o seu filme de origem. A história coloca a assassina de aluguel no rastro de um homem e sua filha, mas acaba mudando de ideia antes de dar cabo à matança, contrariando a misteriosa organização que encomendou o assassinato. Enquanto luta com os inimigos cômicos e mal ajambrados, Elektra também terá que lidar com seu passado traumático. X-Men 3, o confronto final, trouxe a equipe dos mutantes ao cinema novamente em 2006. Dirigido por Brett Ratner, apesar de faturar mais do que os 2 volumes anteriores, não chegou ao nível de qualidade das aventuras passadas da equipe dos mutantes. Em meio a um conflito entre os alunos de Charles Xavier e a Irmandade Mutante do Magneto, uma suposta cura para os mutantes é descoberta, o que coloca em xeque toda a causa de ambos os lados, pois os seus seguidores terão que decidir se querem ou não se tornar humanos, voltando a fazer parte da sociedade que os discriminara. O longa finalmente trouxe às telas alguns dos personagens mais queridos dos quadrinhos, como o Fanático, interpretado por Vinnie Jones, do clássico do cinema underground britânico Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes, e Kid Pride, papel da então Ellen Page, agora Elliot Page. Em Motoqueiro Fantasma, dirigido por Mark Steven Johnson, traz o canastrão dos canastrões, o Nicolas Cage no papel principal de Johnny Blaze, que faz um pacto com o demônio Mephisto, regulador da terra extradimensional dos mortos, para proteger o seu pai e a sua namorada da morte. Transformado no diabólico motoqueiro
roteiro homônimo do filme, o Blaze toca a justiça a sabor do quinto dos infernos, virando o pesadelo dos seus inimigos. No mesmo ano, em 2007, o Homem-Aranha teve a sua terceira aventura dirigida por Sam Raimi. Em Homem-Aranha 3, a ameaça é tripla, visto que 3 dos maiores inimigos do herói resolvem dar as caras em Nova York. Peter descobre a identidade de um dos principais responsáveis pela morte do seu tio Ben, o que leva a enfrentá-lo após ele ter se tornado o temível Homem-Areia. Em meio a um turbilhão de emoções que acaba afastando um dos seus entes queridos, o herói se vê dominado por uma entidade alienígena que eventualmente se transforma em Venom. E para complicar as coisas ainda mais, o seu melhor amigo Harry assume o manto do seu falecido pai, virando o Duende Verde. Encurralado pelo trio de oponentes, o Parker tem a sua maior e mais perigosa batalha, mas não antes de agir como um completo doido e dançar no meio das ruas de Nova York. É sério, ele tá bem maluco nesse filme. A segunda saída do Quarteto Fantástico, Quarteto Fantástico Surfista Prateado, traz o mesmo elenco e equipe produtora do filme anterior, e o grupo de superpoderosos se vê enfrentando um perigo que coloca em risco todo o planeta, Galactus. Durante seu casamento, Reed Richards, o Senhor Fantástico, e Susan Storm, a Mulher Invisível, descobrem uma ameaça vinda dos céus, o Surfista Prateado, que veio à Terra anunciar a chegada do seu mestre, que trará consigo o fim do mundo. Cabe ao grupo se reunir mais uma vez para, de algum modo, dar cabo dessa nova ameaça antes que seja tarde demais. A interpretação do filme para Galactus, literalmente um dos maiores vilões dos quadrinhos da Marvel, chega a ser engraçada, pois na trama ele não passa de uma nuvem nos céus de Nova York. Mas de algum modo o filme conseguiu entregar algo que o público gostou, afinal o filme juntou mais de 300 milhões de dólares nas bilheterias mundo afora. E aí? Agora que você ficou por dentro de tudo que rolou antes do MCU, que tal dar uma olhada em outros conteúdos sobre games e tecnologia? É só seguir o link que está na descrição do vídeo. Esse foi o nosso tema de hoje. Se você gostou, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, compartilhar com outros quadrinho maníacos, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo do Show Me Tech. E se você ainda tiver tempo, assista ao nosso vídeo com dicas e truques para Marvel Snap. O link também está na descrição desse vídeo. Eu sou Rafael Máximo e fico por aqui. Um grande abraço e até mais!